Então vamos trazer o nosso pensamento aqui para esse salão, deixar um pouco os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dúvidas lá do lado de fora e vamos fazer desse nosso momento um momento de reflexão, de aprendizagem, um momento de cada um e estarmos abertos às energias que desde a entrada vocês já receberam, estar abertos às energias do passe, a todos os tratamentos, para que vocês possam sair daqui equilibrados, fortalecidos, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Hoje acaba não sendo uma palestra propriamente dita, 1, 2, 3 e 4. mais uma conversa, né? E aí, lógico, se vocês tiverem dúvidas ou comentários a fazer, se eu souber responder, ótimo. Se eu não souber, eu vou atrás e depois eu respondo, tá bom? Então, eu escolhi aqui, do livro Pão Nosso, uma lição chamada Magnetismo Pessoal, né? Que eu acho que hoje em dia ele está muito falado, né? Sobre magnetismo, sobre aquela pessoa que você ouve, que ela consegue, pela forma da pessoa falar, pela forma de se comportar, de tratar os outros, e ela vai cativando, né? E a gente fala, nossa, aquela pessoa tem... A gente não fala magnetismo, né? Mas no dia a dia. Mas a gente fala, nossa, aquela pessoa envolve, né? Olha, ela prende a atenção da gente, ou coisas assim, né? E aí, nessa lição, ela fala o seguinte, Lucas diz... e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E aí ele começa aqui, Emmanuel começa a falar. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal. Gente, vamos lá. Atualidade, né? Esse livro, ele foi psicografado em 1950. Então, ele coloca, na atualidade, essa parte do magnetismo já estava sendo estudado, tratado e visto, né? Eu não sei, porque na minha juventude eu nem ouvia falar disso, mas tudo bem, né? Com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Né? Nós já estamos no século XXI e a gente ainda trata sobre esse assunto. E tem pessoas que ainda também leram muito pouco sobre, lê uma coisa aqui, outra ali, como a gente algumas vezes também lê, mas não é um assunto que todos dominam, né? O que seria esse magnetismo pessoal? E aí ele continua. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Então, veja, a gente está falando lá, esse livro foi psicografado em 1950, o plano espiritual já vinha trazendo ali questões sobre o magnetismo. Nesse 1950, no século XX, né, as pessoas não tinham conhecimento ainda,
Nós estamos no século 21 e nós temos ali vários livros, estudos da ciência, falando sobre esses poderes ocultos do homem. Né? Se a gente for pegar uma literatura de filosofia, uma literatura científica, não precisa ser religiosa, vocês vão ver que as pessoas falam disso. Olha, o homem tem o poder, você como ser humano tem o poder de tentar pelo menos amenizar as suas questões, né? Deus está dentro de você. Você precisa ter essa força, né, do pensamento. A gente estuda que o pensamento é tudo, né? A forma pensamento é ela que dirige ali as nossas ações. A gente lê isso, lê, estuda, mas no dia a dia é aquela luta, né? De você jogar fora os pensamentos que não valem, jogar fora aquele pensamento de eu não sou capaz, né? E substituir por eu sou capaz, eu consigo, eu faço, né? Sem aquela questão do orgulho, da vaidade, é sem isso, é mais aquela força positiva mesmo para a gente conseguir resolver as nossas questões, né? Diárias. Então vejam, isso já vem, né? E lá atrás, de repente, a gente lendo, a gente não percebe. E de repente, quando a gente vai relendo ali as linhas, a gente fala, nossa, olha, é verdade, né? Quem que hoje em dia trata muito disso? Haroldo Dutra Dias, Rossandro, Karnal, quer dizer, são estudiosos de várias tribos, vamos dizer assim, né? Vários lugares, um é da linguagem, outro é filósofo, outro é psicólogo, o Haroldo, ele tem uma parte de psicologia, filosofia, mas também tem a parte espírita, então ele junta tudo, tem a parte científica, mas eles acabam falando a mesma coisa. Nós temos o poder, nós não sabemos usar nada do que a gente tem de capacidade, a gente precisa aprender a usar isso. E aí continua, Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Porque era dele, né? E lógico, todos os comentários que eu vou tecer aqui vêm de literaturas que a gente lê, de histórias, de romances, de livros de estudo, porque é nisso que a gente precisa se basear, né? Então, ontem eu, ouvindo uma palestra lá da Maíse, e ela justamente falava disso, né? Que o magnetismo de Jesus era tão grande e a influência dele era tão grande que ele conseguia enxergar em cada um a necessidade. Que tipo de necessidade aquela pessoa tinha? Ele não alterava o tom de voz, mas ele era firme, assertivo, e ele falava o que precisava ser dito, né? Então, e de acordo com o que fosse necessário naquela situação, né? E aí ela vai discorrendo uma história de Nicodemos e tudo mais.
Então, é esse exemplo, né, que a gente precisa trazer para nós. A força, a maturidade, lógico, né, espiritual e tudo mais que Jesus tem. Numa outra palestra da Mônica de Medeiros, ela também relata que era um espírito que conviveu com Jesus na época, então contando como que era sublime, o como que era assim totalmente fantástico, vamos dizer assim, eles convivendo na época de Jesus, né? E aí nessa live as pessoas perguntavam, mas por espírito, você lembra, você sentia algo diferente? Você percebeu algo diferente na época? E aí ele fala, olha, na época ele me aconselhava, eu conversava e tudo mais, eu senti algo diferente, mas assim, eu não tinha noção da plenitude. E eu fui conseguir ter noção depois, né? Então, assim, é interessante isso, porque as pessoas que conviveram com ele na época, muitas vezes também não tinham noção da plenitude, da importância, da magnitude e da influência, mas estavam ali dividindo o mesmo espaço com ele, e alguns percebiam sim desse magnetismo, outros conviveram normalmente, mas lá depois, posteriormente, foram perceber o como que era importante e o como que foi maravilhoso e que eles aprenderam com isso, né? E aí falam também, né, em outras literaturas, que ele tinha um olhar muito penetrante, e a calma dele também acabava influenciando, magnetizando, vamos dizer assim. Então, isso é o magnetismo pessoal. E aí esse magnetismo, ele vem de onde? Do próprio espírito, né? Do próprio ser. Então, eu tenho certeza que vocês convivem com pessoas que às vezes vocês falam, não igualando a Jesus, claro, mas assim, que vocês falam, olha, nossa, eu converso com aquela pessoa e ela tem uma influência, um magnetismo, né? Chama atenção, eu presto atenção no que está falando, é bom ou é ruim, né? Porque também a gente tem ali os dois lados que a gente tem que saber distinguir, né? E aí, continuando, quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes, ou seja, neutralizava as doenças que já estavam ali naquele ser há muito tempo, que já fazia parte do espírito, por exemplo, que já estava ali internalizado. E Jesus, com todo o seu magnetismo, com todo o seu poder, claro, ele conseguia fazer com que aquilo tudo se transformasse, né? Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Então, ele conseguia transformar todas as situações. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem,
nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Então, justamente, ele fala aqui o seguinte: se a gente quer realmente despertar essas nossas potencialidades psíquicas, ou seja, que é do nosso pensamento, né? Nós já lemos, eu vou repetir aqui, eu já falei, o pensamento é o primeiro caminho para a gente ir para algo, para se realizar ou não. Então, aquela história, se eu fico pensando sempre que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é para mim, que eu não quero, que eu não sou capaz, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente, no sentido que não seja bom, a gente acaba o quê? Não conseguindo realmente, tendo problemas, algumas vezes até de saúde, as coisas não andam, não fluem. Agora, se eu vou treinando a minha mente e eu vou potencializando pensamentos de alegria, de saúde, de que tudo vai dar certo, de que vamos encontrar um caminho mais fácil, com menos obstáculos. Os nossos mentores espirituais e tudo mais, eles vão direcionando a gente para um caminho melhor, né? Porque a gente precisa lembrar o seguinte: nós não estamos aqui para ficar numa eterna tristeza e enfrentar todos os problemas, né? A espiritualidade já fala, a gente precisa ser alegre, a gente precisa ter prazer no que nós estamos fazendo. Não é aquela história, venham todos os problemas para mim porque eu aguento tudo. Eu quero tudo para eu resolver. Não é isso. Não é isso. Então, nós precisamos sim buscar meios melhores de se resolver as questões do nosso dia a dia e, consequentemente, nós vamos amadurecer, vamos criando ali experiências, tendo maturidade espiritual, aprendendo a não se importar com algumas questões que antes a gente, né, fazia aquela coisa ali, né, guerra total, aquele mau humor, aquela coisa, e depois vai chegar um momento que você fala, deixa pra lá, isso aí nem me interessa mais, né? E aí, lógico, isso não perturbou, porque você já aprendeu, e é para isso que a gente está aqui, não é para ser ali aquela eterna tristeza, aquele eterno problema, aquela coisa, né? Às vezes você conversa com a pessoa, ela só tem problema. Ela só tem problema. Então, fala, nossa, é meu karma. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Né? Então, nós precisamos aprender a trabalhar as questões. Questões todo mundo tem no dia a dia. E aí vai da gente saber trabalhar isso com o quê? Com o nosso pensamento também. E aí, lógico, essas leituras todas de qualquer lugar, como eu falei, científica, de psicologia, do espiritismo, do catolicismo, que seja do bem, que te traga informações boas, elas vão te ajudar a mudar o pensamento, né? Então, lembrando aí, falando sobre isso, eu até lembrei, é por isso, né, que os espíritos falam pra gente, né? Cuidado com o que vocês vão assistir na televisão, cuidado com o tipo de leitura que vocês fazem, cuidado com os lugares que vocês frequentam, cuidado com, às vezes, algumas amizades que a gente, né, possa ter.
Cuidado com os assuntos que a gente, às vezes, no dia a dia acaba falando e palavreados e tudo mais. Então, pode parecer besteira, mas não é. Né? Percebam, façam uma análise, né? Num dia que, de repente, eu e a Célia, a gente estava falando do automático, né? De repente você está no automático, porque às vezes a gente está no automático mesmo. Então a gente pega e fala uma coisa que não tem nada a ver e fica, não vigia os pensamentos, né? Então lembram, vigiar e orai. Né? Mas a gente esquece o vigiar, esquece o orar, e aquela semana daquele jeito. Então se observe, né? O como que daí você fica, né? Como que o seu corpo fica, como que as coisas acabam sendo, aspas, resolvidas. Será que tudo não encrenca e daí você não consegue resolver nada? Ou resolve de um jeito que para você não foi satisfatório? Né? Como que acontece as coisas? Como que essas coisas vão fluindo? Flui? Será que flui? Então é uma questão da gente observar. E muitas vezes a gente acaba esquecendo e não observa. Mas aí quando a gente fala, não, pera um pouquinho, agora eu vou observar. Então eu vou trocar meu pensamento, eu vou ter outros tipos de leitura, né? Eu vou ler livros que tragam boas ações, livros, né, com um nível ali de conteúdo, um nível bom, músicas boas, né? Aquelas músicas que hoje em dia os jovens ouvem, e aí, meu Deus, né? Então, mudar a sintonia. E aí começa a vigiar e perceber. Pera um pouquinho. E aí a gente vai falar, não, pera um pouquinho. Como é que fluiu essa semana eu trocando ali os meus tipos de leitura, as minhas palavras, as minhas conversas? E aí, lógico, automaticamente o meu pensamento muda. Será que as coisas não se modificaram? É uma questão de pensar. De observar, na verdade. E eu costumo dizer assim, quando a gente vem aqui, por exemplo, no Nova Era, e que a gente passa pelo tratamento, isso acho que eu já falei aqui uma vez, quando a gente passa pelo tratamento, ou quando a gente vem assistir palestra, eu costumo dizer, não parece que a gente troca a pele? Parece que a gente troca a pele. Porque a gente sai, e a gente também, né, André, que está aqui, ou falando, ou lá dentro, ou trabalhando, a gente troca a pele, né? Eu traduzo dessa forma. Por quê? Você se renova. Então, você renova o seu pensamento, e automaticamente, renovando o seu pensamento, você vai renovar as suas atitudes. Né? O seu querer, porque daí tem coisas que não vão te interessar mais. Você vai falar, eu não vou assistir isso não me interessa agora. Eu não quero ver esse programa. Não, eu vou cultivar outras coisas. Eu vou ver a minha planta, eu vou dar uma volta no parque, eu vou tomar sol. Então você está ali, você renovou. E aí, qual que é o nosso desafio? Né? Preservar essa troca de pele, vamos dizer. Essa nossa sensação boa, essa nossa renovação. E aí é o nosso desafio. E para que na próxima semana, que a gente volte melhor, mais fortalecido ainda, e que, lógico, é uma construção. É uma construção. E que, lógico, o tratamento que nós estamos tendo, que eles vai nos fortalecendo cada vez mais, e que nós possamos
estar maduros. Tudo bem, filha? Tudo bem. Tudo bem. Todos bem? Nem tanto, né? Senão não estariam aqui. Só quero dar um recado que pediram. Quero que saibam que tudo é muito difícil mesmo. Não está nada fora do que é normal. Então, muitos pensam que nada está acontecendo, mas vos digo que acontece sim. Vamos abrir os olhos do espírito para enxergar? Ou vamos ficando só com olhos de carne que não enxergam nada do espírito? Vamos fortalecer essa busca, gente. Não vamos desistir, não. Tem muitos aí que para vir buscar é uma luta. Mas quero dizer, continuem na luta. Porque é preciso. Vocês estão aqui, é preciso. E mais digo, podem ter certeza que não estão sozinhos. Digo ainda mais, ao lado de cada um de vocês, tem um irmão aí cuidando, viu? Então, sintam-se acolhidos e cuidados a cada minuto que aqui está. Vim dizer isso porque muitos estão desanimados aí. Não desanimem. A caminhada é dura, mas lá na frente a bênção ela é maravilhosa. Era isso. Ai, que bom. Estou te escutando de lá. A gente falando, né, sobre a parte do pensamento, o vigiar, as nossas ações, renovar e tudo mais, a gente fala, mas a gente imagina, não é fácil, né? Porque um dia nós estamos ok, trocamos a pele, saímos daqui perfeitos, mas aí nós temos o dia seguinte, temos o outro e temos o outro. E aí o que vai nos fortalecer, né? A parte da oração também. E a gente já conversou sobre oração aqui em outros momentos, né? Então, a oração ajuda-nos a nos fortalecer. É a nossa ferramenta, é o nosso instrumento para que a gente consiga manter o nosso pensamento ali numa energia equilibrada, o nosso físico, e seguir as coisas e fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Algumas não são tão simples assim, mas a gente precisa. Então, e na verdade é bem isso. Então, quando a gente coloca em palavras, parece que é muito simples, mas sabemos e a gente sente no dia a dia nosso que não é. Mas é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Para a gente se fortalecendo e para a gente aprendendo. E cada um vai buscar ali um caminho, né? Alguns aqui, outros numa igreja católica, outros numa evangélica, cada um no seu caminho, no caminho que te faz bem, né? E é isso, voltando a falar, se esse caminho te leva para o bem, perfeito, né? Tá certo, é por aí, né? Então, e aí terminando, se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te
pela influência do céu. Então, se a gente quer trazer para nós, né, esse magnetismo, essa coisa boa, que as pessoas achem que seja bom e tudo mais, é imprescindível que a gente aprenda a amar. Ter ali um sentimento incondicional em relação a tudo. E a gente também precisa aprender sobre isso. Então, estamos aí no caminho, aprendendo, sempre, né? Então, essa lição aí fala sobre essa questão. Eu achei aqui uma outra lição do livro Vinha de Luz, que também psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel, e continua na mesma linha de raciocínio da lição do Pão Nosso. E aí ela fala assim, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quem falou isso foi Paulo. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Olha lá, o que a gente falou ali na outra lição, né? Sobre a questão do nosso nível ali de falar, de ler, de ouvir uma música. Então, que tipo de música, que tipo de fala, que tipo de expressão, de palavras que a gente utiliza. E aí, lógico, é a construção de um pensamento, porque para eu fazer alguma coisa, eu pensei antes, né? E aí, justamente, ele já está falando aí, né? Que tem algumas expressões e algumas falas que elas são muito perigosas. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extingui-lhes os focos essenciais. Então, vamos lá. Trazendo para os dias atuais, né? Quando a gente ouve alguma notícia como está acontecendo hoje em dia, e notícias que você fala, meu Deus do céu, né? Onde vamos parar? E se a gente vai alimentando isso com os nossos pensamentos, falando para um, para outro, e vai e fala, e o dia inteiro está falando sobre aquilo, o que a gente está criando em torno de nós, né? Esses falatórios que vão acabar o quê? Prejudicando ali a nossa energia, o nosso entorno, os nossos pensamentos. E quando a gente mal percebe, a gente já está nervoso, desanimado, sem perspectiva. Então, é tudo isso que eu já falei antes. Então, aqui ele vai colocando isso na prática. E às vezes a gente fala, nossa, mas o que aconteceu que eu nem percebi o que aconteceu? Por quê? Porque você ficou falando, fala para um, fala para outro, comenta. Não, mas eu preciso falar. Mas assim, a gente também tem que se vigiar. E às vezes falar assim, eu ia falar. Não vou falar. Engole. Mas também não adianta engolir e ficar aqui, né? Trabalhando na cabeça aquilo. Também não adianta. Então, esquecer, né? Continuando. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços e aviltantes, à feição de vermes letais
que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Então, veja, esse parágrafo é bem pesado. Né? Então, que ele faz? Ele faz uma comparação a doenças, porque quando você vê ou imagina, não sei se tem algum enfermeiro aqui, o médico, que você vê ali a doença física, você sabe que aquilo ali não é bom, e você sabe que aquilo ali está feio, e você sabe que aquilo ali está prejudicando, porque está lá, já está mostrando. Agora, ele está fazendo essa comparação que acaba sendo, está ali na mesma linha do falatório, né? Das questões que as pessoas vão falando, ele tem o mesmo teor maligno. E quando a gente vai falando, a gente não lembra disso, né? A gente esquece. Fala, deixa eu só comentar. Eu preciso comentar com o fulano sobre o que o outro falou, o que eu disse, o que aconteceu, o que a vizinha falou, qual foi a reação. Pronto, você já criou aquela teia, né? Aquela coisa toda ali. Mas não foi por mal. Eu precisava falar. Mas aí o outro foi lá, disse outra coisa, o outro foi lá, disse outra coisa. E assim vai. Né? E outra, a gente tem que também tomar cuidado, porque existem locais, profissões que elas até colaboram para isso, né? Num lugar onde trabalha muita gente, né? E todo mundo junto, meu Deus, né? Colabora. É um ambiente ali. Quer dizer, existem locais, profissões e tudo mais que vão facilitar, né? É um campo fértil para os falatórios. E aí a gente tem que estar mais vigilante ainda. Né? Eu já sei alguns, mas eu nem vou dizer. É bom não dizer. Né? Então, é assim, precisamos estar ali atentos a isso. E aí ele continua. Raros meditam nisto. Quer dizer, é isso que eu estou falando. A gente entra na leva. Raros vão ali falar, pera um pouquinho, eu não estou para isso, eu vou sair fora. Né? Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Então, ele faz uma pergunta, será que esse verbo desregrado, ou seja, as palavras desregradas, né, esse falatório, será que ele não é o responsável por questões de maledicência, de fofoca? Uma fofoca que você não sabe nem da onde veio, você não sabe nem se é verdade, né? Eu estava relendo Quando a Vida Escolhe, um dos livros lá antigos da Zíbia, daquela leva dos primeiros livros que eram bons e tudo mais, e aí eu resolvi reler. Né? Estava precisando reler um romance, assim, uma coisa mais leve. E aí tem uma situação ali na história que justamente acaba prejudicando uma parte da família por esse achismo e por esse mexerico, por essa fofoca. Então, a pessoa foi lá, fez ali uma artimanha, isso na história, né? Fez uma artimanha, achando que ia tirar vantagem, e aí prejudica todos os personagens ali, que depois eles vão descobrir que aquilo fez mal para um, para outro, e tudo mais. Aí depois, lá no final, é que eles vão descobrir que, imagina, não era isso. Eu pensei que fosse, mas eu viu errado, pensou errado. E aí foi um prejuízo enorme. E assim, passou muito tempo para depois eles descobrirem. Né? Então,
existe isso e a gente precisa, é uma responsabilidade muito grande, a gente precisa tomar cuidado. Continuando, Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde a consolação e a vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Então veja, nós temos ali a capacidade da fala, do raciocínio, nós temos a inteligência, nós temos ali todo o poder. Lá no início da nossa conversa, a gente estava falando do magnetismo pessoal, né? E o que era o magnetismo pessoal? Então, nós temos a capacidade disso. A gente já leu, vós sois deuses. Então, nós podemos sim. E aí nós podemos o quê? É a parte, eu posso muito bem levar essas minhas palavras, esse meu poder, para o meu crescimento e para o bem, ou eu vou ali, se eu vou trabalhar com isso, com murmuração, com mexerico, pensamentos que não são bons, eu posso propiciar ali um problema bem grande. E que eu posso carregar essas consequências para outras vidas também. Porque nós precisamos pensar que somos eternos. E aí, de repente, pode ser que eu não veja o resultado dessa irresponsabilidade no momento, mas eu posso ver depois, né? Continuando. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Isso é o exemplo que eu falei lá do romance da história, né? Quer dizer, a pessoa queria... ela tinha um desejo e aí ela começou a transformar toda aquela situação para que o que ela quisesse acontecesse. Mas ela não mediu esforços em prejudicar as pessoas, tá? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras da felicidade, sabedoria, amor e paz? Então, assim, a gente, todos nós, precisamos tomar muito cuidado com o que falamos e com o que pensamos. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Vamos lá. Em toda parte, a palavra é índice da nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. A gente precisa analisar isso, né? Muitas vezes, às vezes você pensa, você ouve lá, a pessoa fala, nossa, como ela fala bem, né? Nossa, como fulano, ele utiliza umas palavras sofisticadas e tudo mais. Não é isso, porque às vezes a gente ouve algumas coisas e você vê que depois a pessoa não é aquilo que você está pensando e nem fez aquilo que deveria fazer, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, quer dizer, na verdade, essas palavras, elas precisam transmitir algo de bom. Essas palavras, elas precisam ter um magnetismo, voltando lá na primeira lição, né? Elas precisam te passar ali um equilíbrio, te passar algo que você possa aprender, que peneirando você fala, nossa, olha, eu aprendi legal aquilo, gostei. Né? É isso que a gente tem que aprender a analisar, né? Não só ouvir as palavras e que elas não tenham significado. Então, a gente costuma dizer isso lá na escola, né, para prestar atenção, por exemplo, no discurso do político, né? Se a gente for realmente prestar atenção nas palavras bonitas que eles falam,
vamos peneirar. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. E às vezes, se você prestar muita atenção, ele não quis dizer nada. Você vai falar, o que ele falou? Eu não consigo dizer. Porque ele não disse nada. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe, espera um pouquinho. As palavras, elas precisam sim transmitir mensagens nobres. Transmitir coisas boas, transmitir ali um conhecimento, ter um significado, peneirar e passar alguma coisa boa. É isso que a gente tem que analisar. Isso em todos os lugares, em todas as falas, né? Continuando. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Então, a gente também a gente tem essa responsabilidade também com as palavras dos ensinamentos de Jesus, porque a gente precisa também saber colocá-las de uma maneira correta. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Então, ele volta a repetir, né? Quando essa palavra ela não tem um significado bom, né? Quando ela não é nobre, ela vai se transformar num falatório, e isso é, na verdade, um desperdício, e ela vai sim colaborar para os venenos psíquicos. O que são os venenos psíquicos? Aqueles pensamentos que não nos levam a nada. Aqueles pensamentos ali que você fica ali trabalhando com a mente o tempo todo, que não vale nada, só pensando coisas que não valem a pena. Né? Aquela coisa que vai e volta, você fica conversando com a sua mente. Isso é um veneno psíquico e vai te desgastar, até fisicamente. Que daí você não dorme direito, né? Às vezes está lá, sei lá, lavando louça e a mente fica trabalhando. Você perde o foco. E isso a gente até... Haroldo Dutra Dias fala às vezes também, quer dizer, que a gente não pode perder o foco, né? A gente tem que se concentrar naquilo que a gente está fazendo, mas tem dia que é difícil, né? Ixi, tem dia que é difícil. Quando a gente tem um dia muito atribulado, quando a gente está enfiado, não vocês, não nós propriamente, mas você está ouvindo o falatório. Então, aquilo, ele cria um entorno, uma energia que não é boa, e aí a gente acaba se envolvendo nisso mesmo sem querer, né? Então, aí você chega e fala, nossa, não consegui dormir direito, porque parece que minha mente não para, né? E aí, uma vez, uma palestra do Haroldo, ele fala assim, quando vocês estão assim, vão fazer alguma coisa e se concentra só naquilo. Pensa só aquilo, né? E aí é um exercício também, porque uma vez lá atrás eu estava assim, pensando um monte de coisa, e não conseguia pôr o pensamento em ordem, e eu lavando louça, falando, agora eu vou me concentrar lavando a louça. Então, no primeiro prato eu me concentrei, no segundo eu já voei de novo, aí traz de volta o terceiro prato, aí vai, é um exercício. Não é assim? Então, e aí o que? A gente está se desgastando, fisicamente até, Então, é um desperdício e que a gente precisa, sim,
nos vigiar e tomar muito cuidado. E aí quando o irmão Giovanni vem e fala, né, sobre essa questão, olha, vocês estão desanimados e não é para ficar desanimado, e tudo mais, as coisas sim estão complicadas, mas a gente precisa se manter equilibrado. É nesse caminho aí, né? Nós precisamos trazer sim alegria para nós, independente da situação, fazer o melhor por nós, né? Ali nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos nos manter ali, trabalhar para a nossa evolução espiritual. Nós, porque se nós não estivermos cada um ali trabalhando pelo seu, como que você vai ajudar o outro? Não vai ajudar o outro. Vai prejudicar, na verdade. Então, a gente precisa, sim, estar ali trabalhando por nós. E é isso que estão fazendo aqui. Cada um trabalhando por cada um. Né? E aí, para ir melhorando, para ir se fortalecendo e tudo mais. E é isso que a gente precisa fazer. Você sabe que aquilo não é bom. E aí você fala, nossa, eu estou pensando isso. Isso não é bom para mim. Desviar, cantar uma música, olhar uma outra coisa, sabe? Trabalho manual, fazer uma prece, é a primeira coisa, né? A oração, como eu já tinha falado, ela é o nosso instrumento. Mas é claro, você vai fazer a prece, mas Rosana, né? Tá, mas tudo bem, você vai fazendo a prece, mas coloque em ação alguma outra coisa, né? Dizem não, é real, que o trabalho manual, independente do que seja, né? Ele te ajuda muito no sentido de você trabalhar o seu pensamento, porque daí você vai estar concentrado naquilo que você está fazendo, né? Sei lá, uma dobradura, uma montagem de alguma coisa, um crochê, essas coisas, porque daí o seu pensamento está ali, naquilo que você está fazendo. Tanto é que faz parte de terapia, plantar, né? Então são coisas que a gente faz com a mão, que a gente precisa ali e se concentra naquilo, né? E claro, a oração, mas a gente precisa de outras ferramentas, né? Para ajudar a gente a sustentar isso também, né? Então, isso são mecanismos que a gente precisa achar, encontrar. O que eu gosto de fazer no meu momento? Então, tem dia que você vai gostar de ler, ok, mas tem dia que você não vai estar afim de ler. Então, você vai ter que procurar outra coisa, né? Tem gente que vai fazer a ginástica, por exemplo, que fala, não, esse é o meu momento, eu vou fazer ginástica, eu estou concentrada naquilo, né? Então, e é isso que a gente vai ali, são instrumentos que a gente tem que utilizar para melhorar aí esses pensamentos, né? A nossa qualidade energética, vamos dizer assim. Que tá tudo junto e misturado, né? Não tem jeito. Tá tudo junto e misturado, né? Eu gosto do sinal verde também, que ele traz algumas coisas boas para nós. Ó, eu achei uma aqui no que a gente está mais ou menos conversando também. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Então, é a tal da responsabilidade em relação às palavras que a gente fala, né? Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar
da sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. A inação quer dizer você não fazer nada, você não ter ação. Então, ela vai justamente entorpecer qualquer coisa. Porque a gente fica naquela procrastinação. Não eu vou fazer amanhã. Depois eu resolvo. Depois... E o tempo passa. E o tempo hoje em dia está passando muito rápido. Muito rápido. Então, e aí quando a gente viu, já passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E você fala, nossa, eu não fiz. Né? O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. A cada um que de repente a gente possa ajudar, né, prestar um auxílio qualquer, do mais simples que seja, ele pode sim. De repente eu estou ali me ocupando com o outro. E aí o meu pensamento, ele vai para outra direção. Então eu também estou me auxiliando, né? É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Sim, porque nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Existem todos aqueles sentimentos que a gente já sabe, né? Inveja, raiva, ciúmes. Então, é natural, mas que a gente não faça pelo menos inimigos, né? Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Essa frase a gente encontra uma frase dessa em todos os livros, né? De autoajuda, de administração, de gestão, a gente encontra. Quem fala menos, ouve melhor. Por quê? Porque enquanto você está falando, você não está ouvindo o que o outro está dizendo, né? E quem ouve melhor, aprende mais. Por quê? Porque a gente ouve, a gente tem o tempo de analisar. Então, tem aquela frase que o silêncio é precioso. Então, às vezes, é melhor a gente ficar em silêncio, ouvir, analisar, questionar ali com o nosso pensamento, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar alguma coisa que, de repente, é um falatório, né? A gente não tem certeza, para depois não nos prejudicar, né? Então, são questões que a gente precisa sim prestar atenção no nosso dia a dia. Então, vejam, tudo a gente precisa vigiar. Olha a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade maior ainda é porque a gente já conhece, né? Então, a gente já sabe. Então, daí não tem a desculpa de falar, eu não sabia. Não, agora a gente sabe. Então, a nossa responsabilidade em relação às palavras, às nossas ações e tudo mais, ela cresce em relação a isso, a tudo, na verdade, né? Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Vamos, então, agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer por estarmos aqui. Tenhamos a certeza de que cada um que esteve aqui ou que permanece aqui recebe as energias de cura,
de fortalecimento, de equilíbrio, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente, melhores do que quando aqui chegamos hoje. Que assim seja, graças a Deus.